Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa da Tamires, de todas as quartas-feiras. Eu vou ter que ler, tá? Eu vou ler porque é um pouquinho extensa aqui a pergunta para que o doutor possa entender. Por que a catarata aparece numa idade mais precoce? Nós falamos já uma vez sobre isso, mas o doutor disse que não tem problema, ele vai falar, ele vai reprisar a fala para vocês. Rubéola ou toxoplasmose pode passar a infecção para o feto e a criança nascer com vários problemas oftalmológicos, entre elas a catarata? Essa pergunta eu achei assim, bastante interessante. O doutor responde essa aqui, depois eu vou para outras perguntas que são várias, tá? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Uma boa noite pessoal de casa. Bom, vamos começar pela catarata. O que pode fazer uma catarata aparecer mais cedo? Existem cataratas que são congênitas, então aparecem desde o nascimento. E existem cataratas que podem ser secundárias a traumatismo, uma batida, pode ser secundárias ao uso de medicamentos. Os corticoides são os principais causadores de catarata. Existem outros medicamentos que também podem causar as alterações do cristalino, mas o principal deles é o corticoide, que a gente sempre tem medo que as pessoas às vezes usam colírios indiscriminadamente, e às vezes esse colírio contém na formulação o corticoide, e ele ajuda numa variedade de problemas, mas ele tem uma variedade de efeitos colaterais nocivos, entre eles a formação de catarata precoce. Nossa. Então, medicamentosa, traumática, infecciosa, às vezes uma infecção intraocular pode levar ao aparecimento de catarata, e existem pessoas que têm um envelhecimento precoce do cristalino. Então, às vezes, geralmente pessoas expostas muito ao sol, que tenham vidas que envolvam produtos químicos, como uso de cigarro, bebida, vários outros produtos que podem influenciar de maneira negativa, podem fazer esse envelhecimento do cristalino ser acelerado. Porque a catarata é o processo natural de envelhecimento do cristalino. Então, para algumas pessoas, eu já vi pessoas acontecer com 40 anos, sem ter nenhuma patologia, sem ter nenhum uso de medicamento associado, e já vi pessoas com 80 anos que ainda não tinham uma catarata significativa. Então pode variar bastante essa idade de aparecimento dentro de pessoas normais. Agora, essa pergunta aqui mais extensa no caso, doutor, da toxoplasmose. Então, a toxoplasmose, tanto a toxoplasmose quanto a rubéola, quando for a primo-infecção, a primeira vez que ela pega, a rubéola pega uma vez só, mas a toxoplasmose pode reativar. Existe a reativação da doença da toxoplasmose. Porque ela fica incubada? Ela fica incubada. Ela tem essa característica de ficar incubada. As reativações não transmitem para o feto. Existe um trabalho publicado falando sobre uma transmissão materno-fetal, mas eu só vi um trabalho até hoje sobre isso e era um caso, uma descrição de caso. Mas era uma descrição de caso no caso da retransmissão, né, da transmissão de uma recidiva para o feto. O normal é não haver essa transmissão. Então, a menos que seja uma primo-infecção, a pessoa não tenha toxoplasmose e durante a gravidez ela adquiriu toxoplasmose, do mesmo jeito da rubéola, ela não tem a rubéola e adquiriu durante a gravidez, aí existe o risco da transmissão fetal e sim, os principais problemas são oculares. A rubéola mesmo tem uma tétrade. São 4 principais sintomas, entre eles a visão, que podem causar alterações no feto. Então, é muito importante fazer o pré-natal para saber se a mãe já foi exposta a esses problemas. Sendo ela já exposta, ela tem uma segurança. E que muitas mulheres não fazem. De que ela não vai pegar o problema, né? Ela não vai ter o problema durante a gravidez. Só que as mães que não têm, aí a gente pede cuidado com o tipo de alimentação. A gente sabe hoje em dia que um dos principais agentes para causar a toxoplasmose, para pegar a toxoplasmose, é alimentos mal cozidos. Não é... A contaminação pode ser contaminação de água também, mas não é... é o cocô do gato. Mas eu não tenho gato. Não está tão relacionado assim. A maioria das vezes a gente já identificou surtos por causa de comida, carne mal cozida, já identificou surtos por causa de água. Contaminou a água da cidade e vários casos na mesma cidade. E também falo que o cachorro é hospedeiro, né, toxoplasmose? Ele é hospedeiro também, mas essa transmissão, na maioria das vezes, é contaminação cruzada com alimento, com água, com outras coisas. Então, nós vamos passar para outra pergunta. A Miriam, lá de Juara, Mato Grosso, ela já entrou em contato comigo hoje, diz que é muito fã do Dr. Augusto, sempre procura acompanhar nosso trabalho. Sob a pressão alta,
ela falou assim, Tamires, pergunta para ele sobre pressão alta. A mãe dela tem pressão alta e quando a pressão está muito alta, diz que ela vê assim, muitos cristais, né? Diz que vê muitos cristais. E ela, quando está dirigindo, tem um problema de alergia. Eu acho que ela é alérgica a carro, hein? Então ela diz que coça muito os olhos. Bom, Miriam, é assim, no caso desses aparecimentos, dessas a gente fala que é alucinação visual, quando aparece um pontinho, uma coisa que não estava lá antes da crise. Sim. Sim, a hipertensão pode causar, tanto a hipertensão quanto a hipotensão pode causar alterações, sintomas, flashes visuais. Mas é mais comum de ocorrer isso nas crises de enxaqueca. Tem que ver se está associada a uma crise de enxaqueca ou se é só uma crise hipertensiva. E se essa pessoa está sofrendo de crises hipertensivas, ela precisa ser tratada de maneira crônica. Ah, mas só sobe quando eu fico nervoso. Mas eu fico nervoso todo dia. Tem que tratar, tá? Não é só quando fica nervoso. Não é normal subir assim, especialmente dar sintomas. Bom, a segunda pergunta, a gente falou sobre a pressão? Coceira no olho. Coceira nos olhos. Coceira nos olhos quando dirige. Coceira nos olhos quando dirige é bem comum por causa do uso do ar-condicionado. Então a gente sugere limpeza do filtro do ar-condicionado regular. Às vezes é uma coisa que a gente esquece que tem que limpar também. Fazer a limpeza do filtro e tentar evitar o contato direto do ar com os olhos, que às vezes ele vai ressecando o olho e daí também dá coceira. Então tentar bater o ar mais na região do tórax, das pernas e não direto no rosto, porque direto no rosto vai ressecar o olho, vai dar ardência, vai dar coceira e vai também mandar os alérgenos em direção ao olho. Dá para ser feito tratamento também, eu sugiro procurar um oftalmologista para fazer um tratamento mais crônico dessa alergia, mas só de evitar de bater o ar direto no rosto, eu garanto que já vai melhorar bastante dos teus problemas. Lá é muito quente. E daí já quer bater o ar direto no rosto, né, para não ficar suando. Mas esse talvez seja o problema. Talvez seja o problema mesmo. Bom, vamos para outra pergunta. Conjuntivite viral não possui tratamento específico? Conjuntivite viral não tem um tratamento específico, bem certo. O vírus, a gente tem alguns vírus que podem ser tratados. Tem alguns vírus que têm remédios específicos. Por exemplo, o vírus da gripe tem o Tamiflu, que é um remédio específico para tratar o vírus. Mas vacinas não são específicas para tratar o vírus, elas são para prevenir o vírus. A gente melhora o nosso sistema imunológico para o nosso sistema imunológico combater o vírus. Agora, remédio que age direto no vírus são poucos. Nós temos os remédios para o herpes, temos os remédios para o HIV, que eles ajudam a combater a doença, temos os remédios para a gripe, que é o Tamiflu, mas a gente não existe muitos remédios para tratar vírus, especificamente vírus. Então a gente tem alguns tipos de vírus que podem causar sintomas visuais, como Coxsackie, adenovírus. Esses vírus não têm um tratamento específico, não tem um remédio, um comprimido, um colírio que você vai pingar que vai matar o vírus. Quem vai matar o vírus é o nosso sistema imunológico. E ele leva de 7 a 14 dias para fazer isso, dependendo do tipo do vírus. O Coxsackie é um pouquinho mais rápido e o adenovírus é um pouquinho mais demorado. E esses dois é que geralmente causam as epidemias, né? Que você vê assim, tá todo mundo pegando. E o problema da transmissão viral é que ela não é transmissão de olho no olho, ela é transmissão oral, porque ele infecta toda a nasofaringe. Então, de falar perto das pessoas... Aquelas gotículas, então? Vai lá e transmitem a conjuntivite. Não precisa cair no olho. Não precisa esfregar o olho. Não precisa esfregar o olho no olho. Já a bacteriana é um pouquinho mais difícil, precisa de contato direto, normalmente não passa tão bem. Mas tem aqui sobre a bacteriana também. Não há risco de transmissão da conjuntivite alérgica? Não. Não? Não tem um agente patogênico causando essa doença. Ela é uma reação imunológica, é uma reação do organismo a um agente que ela identifica como se fosse um agente inflamatório ou bacteriano, mas na verdade é só, na maioria das vezes, ácaro, ou às vezes pelo de animal, ou várias coisas podem desencadear essa alergia. Mas ela não vai transmitir, por causa que o teu sistema imunológico é um e o meu é outro. A gente pode ter alergia, a mesma coisa. Alergia é outra situação, isso, é outro porém. Não é uma transmissão, não é um agente fazendo isso. Agora nós vamos entrar então na bacteriana. Colírios com antibióticos são necessários para o tratamento da conjuntivite bacteriana? Sim. Bom, ela é mais delicada, então? Na verdade, nosso sistema imunológico pode dar conta dessa conjuntivite também. Então, às vezes... Depende de como você está.
Depende de como está. Depende de como está, depende do tipo de bactéria. Tá baixa, Depende do tipo de bactéria. Pode, lavando sempre os olhos. A lágrima tem lisozima, que é um tipo de antibiótico natural dos olhos. Então, dá para se combater essa bacteriana? Dá. Provavelmente o organismo dê conta. Agora, vai esperar quanto tempo, né? E eu vejo muitas vezes aquele paciente que ficou crônico, que melhorou, mas não fica bom. Sempre tem um pouquinho de secreção, ou ele está sempre raspando um pouquinho, e é aquela conjuntivite bacteriana que ficou cronificada ali, ficou com um baixo número de bactérias, mas está sempre ali. Então, é mais fácil tratar com antibiótico, procurar um oftalmologista, ver qual que é o antibiótico mais indicado, ver se é uma conjuntivite bacteriana mesmo, que às vezes a pessoa já está pingando colírio lá faz 2, 3 semanas, é viral, não tem nada a ver com bacteriana, o tratamento não vai resolver. Então, tem que procurar um especialista para fazer esse tratamento. Da secreção nos olhos? Da secreção amarelada, o pus que muita gente fala. Secreção, prurido, hiperemia, são bem confusos porque... É dolorido? Bom, depende de cada caso. As mais doloridas são as virais. E depende do tanto que o cara esfrega o olho também. Porque se coça demais, a pessoa esfrega muito o olho, ela sente dor. E faz o que quando coça? Você não pode coçar? Água gelada. Água gelada? Coloca gelo, compressa gelada. Quando você coça, se ela tiver um componente alérgico, tem uma coisa chamada mastócitos. Essas células são cheias de histamina. Histamina é o que causa coceira. Quando você aperta eles soltam mais histamina no local. Então a coceira aumenta mais ainda. E o tratamento é colírio? O tratamento sempre é colírio. Então tá. Doutor, gente, adorei. Muitas perguntas gostosas, né? Gostei muito. Tua mensagem final. Uma boa noite, pessoal de casa. Mandem as perguntas, é legal assim, com bastante pergunta. É o jeito que eu gosto de responder, de fazer o programa, fica mais ativo. Fica dinâmico. E não tem problema de responder mais de uma vez. Às vezes você não pegou o programa, ou às vezes eu não falei especificamente do problema. Às vezes a gente passa por cima e você quer uma explicação mais detalhada. É um grande prazer, gente. Manda pergunta para a Tamires, que ela traz aqui para mim e a gente responde para vocês. Que Deus abençoe. Deus abençoe.